Paz do Senhor, meus irmãos. Paz do Senhor, povo de Deus. Que alegria estarmos juntos nesta noite. Abra sua Bíblia, Atos capítulo 17, e o versículo 6, somente o versículo 6. Mas se você puder ficar com a sua Bíblia aberta, eu vou ficar agradecido, porque nós vamos falar do 14 em diante, um pouquinho, para meditarmos na palavra de Deus. Quem não achou, pode acompanhar esta versão que está no telão. Essa versão é uma versão bem própria para o que eu quero falar aqui nesta noite. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando, estes homens que têm alvoroçado o mundo inteiro, chegaram agora aqui. Amém? O tema da minha mensagem é essa parte final do versículo. Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro, chegaram agora aqui. Quem chegou, diga amém. Está aqui os homens também, amém? Tome seu assento, em nome de Jesus. Queridos, nós queremos só agradecer a Deus pelo entendimento que os senhores estão tendo deste alinhamento que está acontecendo na cidade de Francisco Beltrão. O pastor Josimei sabe que hoje nós estamos aí ainda em um feriado nacional, Dia do Trabalhador. Também sabemos que alguns irmãos viajou e outros têm outros compromissos também, mas nós estamos muito animados para caminharmos juntos todo o primeiro sábado de cada mês. Você não vai para lugar nenhum a não ser a casa de Deus aqui na Tenente Camargo 1477, amém? Deu o primeiro sábado, não marca compromisso. Nós queremos encher aqui a nave do templo e queremos encher a galeria com o nosso povo aqui. Pastor, eu vou participar da ceia aqui hoje, posso participar na congregação? Deixa eu já te ajudar aqui também. Irmão, ceia você pode participar todo dia se estiver bem com Deus. Ceia hoje, ceia amanhã, ceia domingo que vem, assim vai. Então nós vamos participar aqui sempre no primeiro sábado de cada mês, e nas congregações será no segundo domingo do mês. Então todo segundo do mês nós participamos lá juntamente com os irmãos, e será um período precioso de bênção também, tá? Mas teremos oficialmente duas ceias. Pastor, não consigo cear nem no primeiro sábado, nem na congregação no segundo domingo. Você pode cear aqui na tarde da bênção, sempre na primeira sexta-feira de cada mês. Tem ceia aqui também. Nós queremos que toda a nossa igreja seja atendida e o nome do Senhor seja glorificado. Que bom que você veio, ouvindo o chamado do primeiro sábado, estando conosco, e nós estamos muito felizes por receber você aqui nesta oportunidade. Queridos, nós vamos meditar um pouquinho na palavra, depois vamos então para o momento da ceia. O texto que eu acabei de ler é um texto quando Paulo vai chegar em Tessalônica, mas Paulo e Silas, um pouquinho antes de chegar em Tessalônica, eles estão vivendo um movimento muito grande de Deus, a partir do versículo 14, que eles estão fazendo uma viagem missionária. E quando Paulo está em Troades, no capítulo 16, ele vai ter uma visão dada pelo Espírito Santo, para que ele não fosse para Bitínia, e então que ele fosse para a Macedônia. Um anjo lhe apareceu, ou o próprio Cristo aparece a ele ali, e diz a ele, olha, você precisa passar a Macedônia e nos ajudar. Aí você vai encontrar que Paulo estava querendo ir para um lugar, e Deus o leva para um outro caminho, para que ele então fosse ajudar. O que me chama a atenção neste texto em que nós acabamos de ler, e nesta história, é que quando Paulo chega em Filipos, ele começa a pregar o evangelho e já começa a se ajuntar algumas pessoas perto dele, e então em Filipos já se converte ali
uma mulher muito próspera e rica. Quem era esta mulher? A Bíblia vai chamar do nome dela de Lídia. E esta mulher, então, cuida de Paulo, quando ele estava chegando, e vai cuidar de Paulo também depois da prisão. Você vai encontrar no texto que Paulo, quando sai da prisão, vai para a casa de Lídia. Olha a importância de obedecer à voz de Deus. Paulo queria ir para um lugar junto com Silas, e o Espírito Santo orienta ele para não ir, para ele passar a Macedônia, e então estar ali junto com os irmãos. Depois que Paulo passa a Macedônia, está possivelmente em Troades, em Filipos, vai de Troades a Filipos, então ele vai agora chegar lá em Filipos mesmo, ele vai encontrar ali uma mulher, uma jovem, no capítulo 16, e o versículo 16 a seguir, você vai encontrar que Paulo, então, encontra ali com uma jovem. Paulo estava pregando o evangelho. Deus estava usando o apóstolo Paulo e Silas de uma maneira muito especial. Então, está ali uma jovem também, possuída por um espírito imundo, e ela começa a dizer as obras que Paulo estava fazendo. Se você ler o versículo 16, ou melhor dizendo, o 17, e vai estar ali, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia. Olha o que uma mulher cheia do espírito imundo está fazendo. Ela está dizendo que Paulo era servo de Deus. Deixa eu fazer a primeira aplicação básica aqui para nós. O que o diabo fala da gente por aí? O que o diabo tem falado da gente? Aquela mulher, aquela jovem, mesmo possuída por um espírito imundo, ela dizia assim, estes homens, está no versículo 17, são servos do Deus Altíssimo e vos anuncia o caminho da salvação. Paulo está fazendo proeza, milagre, Jesus tem aprovado a vida deles. Depois desse movimento, o que acontece? Os donos daquela mulher, que pagavam para ela receber os espíritos imundos, os donos dela, começaram a ficar tristes e aborrecidos com o que Paulo e Silas estavam pregando. O que fizeram com Paulo e Silas? Pegaram eles e levaram para uma prisão. Colocam Paulo numa prisão. E lá Paulo e Silas são açoitados, presos os pés em um tronco, e lá Paulo e Silas está preso. E quando eles estão presos, começam a cantar lá na prisão, estremece a cadeia e as portas se abrem, está lá um carcereiro, que a Bíblia não traz o nome dele. Está lá um carcereiro que a Bíblia não traz o nome dele. Eu preciso dar esse pano de fundo para você entender o que eu vou falar sobre Tessalônica. Está lá um carcereiro, que quando eles cantam e adoram o Senhor, tremeu as estruturas. As cadeias se abriram e estava lá agora Paulo e Silas cantando. Eu não sei o que eles cantavam lá, mas eles cantavam alguma coisa de louvor e adoração ao nome do Senhor. Imagine, irmão, o que estava acontecendo ali. E aí o que acontece? Quando estremeceu as cadeias, soltou tudo, o carcereiro passou-lhe a mão na espada e disse assim, agora eu vou me matar e vou me suicidar. Quando Paulo viu que ele ia fazer isso, Paulo e Silas, viu que ele ia fazer isso, e não faças tal. E ele cai diante de Paulo e de Silas. Ele cai diante de Paulo e de Silas. E aí então recebe a palavra. E quando ele recebe a palavra, e ele pergunta, o que eu devo fazer para servir este Cristo? Olha que alvoroço que Paulo estava fazendo. Ele diz assim, não precisa se matar. Crê no Senhor Jesus Cristo, que será salvo tu e a tua casa. E daí então, deste lugar, agora, eles passam por duas cidades, Anfípolis e Apolônia, só que não chegam. Eles passam rápido e vai então para Tessalônica. Quando ele chega em Tessalônica, chegou o terror da cidade.
Quando ele chega em Tessalônica, chegou os homens que estavam acabando com as culturas gregas e romana. Aleluia. Queridos, Paulo e Silas, quando chega em Tessalônica, no capítulo 17, até o versículo 9, se você puder acompanhar aí, fica meio atento ao texto. Você vai ver que eles causam uma revolução. Eles chegam já orientados pelo Espírito, vai para a sinagoga, e lá Paulo fica pregando 3 sábados, porque a sinagoga era um lugar de encontro, eles iam lá, se encontravam e lá estava. Quem é que participava das sinagogas? Os inteligentes, os intelectuais, e lá já tinha um grupo de religioso que tinha vindo da Judéia, que estava por ali, os judeus, alguns judeus estavam por ali, e eles estavam então pregando a palavra de Deus. Foi 3 sábados, o suficiente para pegar o Paulo, para tentar matar o Paulo, para judiar de Paulo novamente, mas eles permaneceram firmes no propósito. Tessalônica era uma cultura grego e romano, fazia parte também do Império Romano, essa cidade que Paulo está, e a língua principal deles era grego. Era uma cidade de comércio forte, e as pessoas de várias regiões vinham para estar ali. O ambiente religioso de Tessalônica era plural. Lá se tinha o ambiente dos deuses gregos e dos deuses romanos. Em Tessalônica se serviam ao deus Zeus, ao deus Asteroide, a Júpiter e a Marte. Lá em Tessalônica era uma cidade cheia de deuses, era uma cidade cheia de rituais, mas lá em Tessalônica também não tinha a verdade do Evangelho de Cristo. E chega lá, Paulo, neste ambiente confuso e bagunçado, aonde se servia a Deus grego, aonde se servia a deuses romanos, e aonde agora está lá um povo judeu, que Paulo chega e vai na sinagoga orientar eles para pregar o verdadeiro Cristo que podia mudar a vida das pessoas. Paulo chega nesta cultura em que o imperador precisava ser adorado. Lá era lealdade ao imperador, tinha que ter lealdade ao imperador. E Paulo chega nesta cultura em que o imperador precisava ser reverenciado. Nero e César tinham que ser reverenciados. Mas ele chega pregando um evangelho que vai arrebentar com a cultura grega e com a cultura romana. Tessalônica era uma cidade rica e muito movimentada. Misturava cultura e religião. E espiritualmente totalmente confusa. É em Tessalônica que chega Paulo e Silas, que estavam alvoroçando o mundo de então. Imagina, Lídia já havia se convertido. A menina que estava com o espírito imundo já tinha deixado de dar lucro a seu patrão. O carcereiro que estava com a espada para se matar já tinha aceitado a Jesus como seu salvador. A cultura grego-romana estava vivendo uma bagunça. E Paulo e Silas já estavam pregando há 3 dias, ou melhor dizendo, há 3 sábados na sinagoga. O que acontece com Paulo e Silas? Eles passaram então a ser perseguidos pela liderança romana, passaram a ser perseguidos pela malandragem. Está no texto do capítulo 17 da cidade de Tessalônica, para que eles se afugentassem e corressem dali. Mas o que Paulo precisava fazer ali, ele fez, que era pregar a palavra de Deus naquele movimento, e ele pregou e o nome do Senhor foi glorificado. Primeira verdade que eu quero falar, depois de dar este panorama para você entender a mensagem aqui nesta noite. Primeira verdade que eu quero falar sobre este versículo que eu acabei de ler com você é que quem deseja alvoroçar o mundo tem que ter uma mensagem clara.
A primeira verdade que eu quero dizer a você que saiu da sua casa e veio aqui nesta noite tão especial, que quem deseja ver a cidade de Francisco Beltrão salva, liberta dos espíritos imundos, abandonando os rituais que aqui existem, precisa, Urabacadarabachaya, trazer para esta cidade uma mensagem clara. Não dá, meu querido irmão, permita-me com muito amor ao teu coração, estar servindo a Jesus e servindo aos deuses. Não dá para estar na casa de Deus e de vez em quando está lá dando uma dançada. Não dá, meu querido irmão, para você viver uma vida de misticismo e querer servir a Jesus. Não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é da tua forma. O que causou alvoroço em Filipos, em Troades, nas regiões em que Paulo passava, o que causou alvoroço era a mensagem que ele pregava. Qual era a mensagem que Paulo pregava? Ele não pregava a sua opinião própria. Paulo não trazia para o povo o que ele achava do evangelho. Eu acho que é assim e a minha opinião é assim. Não, aleluia. Paulo pregava para o povo e alvoroçava o mundo de então com a mensagem que Jesus havia morrido. Ele morreu. Está no texto, no 17. Ele morreu, mas ressuscitou. O Nero queria ser adorado. Os governantes queriam reverência para eles. E Paulo e Silas chegam em Tessalônica dizendo, não precisa adorar o Nero. Adora o Cristo, que morreu e ressuscitou para perdoar os seus pecados. Quem deseja mudar o bairro, a cidade, as pessoas que estão à sua volta, precisa pregar o Cristo que morreu, ressuscitou e está entre nós. Não dá para pregar um evangelho de opinião própria. Quando pregamos um evangelho da nossa própria opinião, então vamos ver os deuses romanos prevalecer. Então vamos ver os deuses gregos prevalecer. Então vamos ver a idolatria tomar conta, mas nós não vamos conseguir mudar a vida de ninguém. Deus te trouxe a este primeiro culto de Santa Ceia Geral para dizer a você, o que tem que estar na tua boca é o que estava na boca de Paulo e Silas. Qual era a mensagem dele? Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, e ele pode mudar a sua vida. Aleluia, 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 aleluia. Oh, glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Paulo, também para mudar o mundo de então e para causar o alvoroço em Tessalônica e por onde passava, ele não ficava adaptando a mensagem. Vou dar uma adaptadinha aqui que vai dar certo. Não, esse aqui não pode falar. Aqui não, eu quero dizer uma coisa. Paulo não adaptava a sua mensagem. Ele proclamava que Jesus havia morrido, mas havia ressuscitado com ousadia. Com ousadia. O mundo, a cidade, o bairro aonde moramos, as pessoas que convivemos, nunca mudará. Preste atenção no que eu vou dizer. Nunca mudará enquanto trouxermos mensagens rasas, frias, sem unção e sem inspiração do céu. Tem uma Tessalônica
que precisa se libertar dos deuses no sudoeste do Paraná. Tem uma Tessalônica que precisa abandonar a idolatria e os rituais. Mas nós precisamos pregar uma mensagem que venha do céu. Aleluia. 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 A mensagem que pregamos para o povo, o nosso testemunho de vida, precisa gerar mudança nas pessoas. Para alvoroçar o mundo, a mensagem tem que gerar mudança. Para alvoroçar o mundo, as pessoas têm que acreditar no que você fala. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. Paulo já tinha sido preso. Paulo já tinha maltratado ele na prisão. Os pés estavam amarrados, as mãos estavam lanhadas, o corpo todo arrebentado. Mas eles não desistiram de pregar a mensagem do Cristo. E quando eles pregavam, aleluia, as pessoas olhavam para eles e diziam: ei, o que está acontecendo contigo? Tu está influenciando uma cultura? Tu está doido? Tu está onde? Está no texto também. Está lá na casa de Jasão? Vamos mandar lá a turma para te prender. E bate, procura, e vai, e acha, e tenta achar Paulo. E diz: não acham Paulo. Quem que eles pegam? O tal do Jasão. Leva preso. O nosso evangelho está meio barato, né? Estamos com a dorzinha de cabeça e dizendo: não vou mais pregar. Estamos com a dorzinha nas pernas, dizendo: não vou mais congregar. Tu nem passou pela prisão, nem te entregaram na mão da turma para te apedrejar, e você está reclamando do quê? O evangelho que você prega tem que ser claro, alvo tem que ter alvo, e tem que ter objetivo, meu irmão. Precisamos gerar mudança na vida das pessoas. O que as pessoas que estão ao nosso lado precisam ouvir é uma mensagem bíblica. Preste atenção no que eu vou lhe dizer. É cristocêntrica. Uma mensagem bíblica é cristocêntrica. Cristo tem que estar nela. Estamos pregando um evangelhozinho de mamão com açúcar. Irmãos, Paulo tinha apanhado, mas não abandonava as verdades bíblicas. Paulo tinha sofrido, mas pregava uma mensagem bíblicas e cristocêntrica. Qual é o problema da nossa igreja hoje? Essa mensagem Deus me deu faz mais ou menos 60 dias. Qual é o problema da nossa igreja hoje? Que nós estamos correndo da Bíblia e que nós não pregamos o Cristo. Ah, pastor, eu achei um coach que agora me ajuda a melhorar. Tem um coach aí, não tem nada contra coach. Coach é uma benção, mas para a tua vida cristã não serve. O homem tem um alinhamento que apruma a gente. Olha, rapaz, eu cheguei chorando lá no encontro, saí bem. Deixa eu te falar, com muito amor a você e a nossa igreja aqui em Francisco Beltrão, nós não precisamos dos coaches para pregar Jesus e Bíblia. Se tu está precisando de coach para te ajudar na tua fé, tu já não está mais nem servindo o evangelho, já embalou para o outro lado. Pastor, agora eu estou assim. Eu não estou influenciando muito, pastor, porque agora eu encontrei um influenciador digital. Quando me aperta o coração, eu vou lá, está tudo na mão, boto lá no celular, o influenciador me diz tudo o que eu tenho que fazer. É por isso que tu vai de mal a pior e a tua mensagem não é clara.
Pastor, eu agora encontrei alguém que me dá palestra motivacional. Nós não precisamos de palestra motivacional para nos ajudar a seguir a Cristo e a transmitir a mensagem dele. Eu quero lhe dizer nesta noite, debaixo da autoridade do Espírito Santo, nós precisamos pregar uma mensagem bíblica e cristocêntrica para mudar a vida das pessoas. Eu sei que é bom os psicólogos, a turma que trabalha com os comportamentos humanos, eu sei que isso é importante, mas também não precisamos para melhorar a nossa vida espiritual desta gente. Precisa de Cristo. O porquê que a sociedade vai de mal a pior? O porquê que as pessoas estão afundadas? Porque todo dia eles estão ouvindo um coach e não satisfaz a alma. O que satisfaz a alma é a palavra de Deus. Tem gente gastando fortuna para ir ao médico do coração, o médico que trabalha com as emoções, o psicólogo, o psiquiatra, o psicanalista. Eles estão gastando fortunas, mas não vão encontrar a solução que eles precisam. Nós precisamos levar uma mensagem clara para estas pessoas. E precisamos vivermos uma vida clara. Nós não seremos guiados por nenhum destas pessoas, não. Nós seremos guiados pela palavra de Deus. Esta palavra guia, esta palavra cura, esta palavra anima, esta palavra motiva e esta palavra influencia. Se você está amando a palavra, vivendo com a palavra, falando do Cristo, pode ter absoluta certeza, você vai influenciar o mundo atual em que nós estamos vivendo. Pessoas descomprometidas com a palavra não muda ambiente. Pessoas descomprometidas com a palavra e com o Cristo da palavra não muda ambiente. O quanto que você está comprometido com a palavra, meu irmão? Será que a palavra está no teu coração? Será que a palavra ela te influencia? Será que a palavra ela te guia? Ou será que você só abre a Bíblia, permita-me dizer, com amor ao teu coração, quando você está passando por um vendaval? Tem gente que só se lembra da Bíblia quando aperta alguma coisa lá na casa. Aí ele vai lá na caixinha de promessa, não tenho nada contra, mas não é a regra de vida para você também não. Eu vou achar um versículo bíblico aqui, porque o negócio pegou essa semana. Tão preguiçoso para ler a Bíblia que fica nessa caixinha de promessa aí. Precisamos ser comprometidos com a palavra. A clareza do Evangelho precisa brilhar nesta cidade de Francisco Beltrão. Lá no seu trabalho, nas universidades desta cidade, nas escolas e também aqui nesta igreja chamada AD Francisco Beltrão. Está raso, não está bom, estamos vivendo um evangelho que não é claro, daí a gente vai de mal a pior. O evangelho que Paulo pregava era claro. Deus está levantando aqui nesta cidade uma geração de crente que querem alvoroçar esta cidade com o poder da palavra, com as verdades do Evangelho. Nós não precisamos de autoajuda para ajudar os outros. Nós precisamos de Cristo em nós para abrir a nossa boca e as pessoas dizer: olha só, isso é diferente. Quando ele fala, acontece. É destas pessoas que o Senhor está levantando aqui nesta cidade. Eles foram tão pertinentes que eles incomodaram o sistema da época, irmão. Paulo e Silas, pensa bem, o camarada já tinha sido apedrejado,
já tinha sido preso, já bateram, já cantaram com um monte de dor na prisão. Para nós nada importa mais. Se os homens quiserem matar nós, deixa eles matar. O Deus que a gente serve é maior. Mas eles incomodaram o sistema da época. Os judeus que não acreditavam no Evangelho, os gregos e os romanos, o que eles fizeram? Se levantaram contra Paulo e Silas. Invadem a casa de Jason e acusam os cristãos. Paulo e Silas estão declarando lá, o que eles estão declarando? O nome de Cristo. E exigia, e orientava, e fazia que o povo viesse aceitar a Jesus como seu Salvador. Que esta notícia agora vai chegar às lideranças romanas e às lideranças gregas. Tem um aí que está pregando um negócio que nós não estamos acostumados a ouvir. Estão dizendo que tem outro rei, mais ou menos assim ele estava falando no capítulo 17. Deixa eu te falar. Qual é o evangelho que você está levando para as pessoas? Tem incomodado ou não, irmão? Ou a gente incomoda, ou nós seremos incomodados pelo espírito das trevas. Precisamos usar a autoridade que Deus nos deu. Existem muitas pessoas por aí que estão exigindo lealdade aos rituais. Existem muitas pessoas por aí que estão exigindo sacrifícios. E nós, o que estamos exigindo? Nada. Mas Paulo e Silas, eles incomodam o mundo da época. Paulo pregava que se adorava não mais aos deuses, não mais aos governos, não mais aos humanos, não mais ao imperador, devia se adorar somente a Cristo. Somente a Cristo. Isso gerou uma oposição tão grande na vida daquelas pessoas que eles queriam maltratar Paulo novamente. Quem nunca incomoda o mundo aonde está vivendo, talvez nunca influenciou as pessoas que estão à sua volta. Você tem incomodado as pessoas que professam outro tipo de fé? Ou você tem sido simplesmente alguém que está ali e até de vez em quando se sente incomodado pelo que falam para você? Ah, não gostei disso aqui, mas você não confronta. Permita-me. Eu estou em culto assembleano que nós somos pentecostais, animados e cheios de Deus. Não dá para demônio ficar batendo palma para nós, meu irmão. Não dá para a gente olhar espírito imundo tirando sarro da gente. Pregue a palavra, porque você vai incomodar esse sistema falido. Pastor, eu não sei o que fazer. Estão me influenciando, eu não estou conseguindo influenciar ninguém. Está faltando Bíblia e Cristo na tua vida, porque se você pregar a palavra, as pessoas vão mudar de vida. Quem nunca incomoda, certamente não está influenciando. O evangelho que pregamos confronta. O evangelho que pregamos nos tira do comodismo. O evangelho que pregamos nos tira do conformismo. O que confronta, pastor? Confronta pecado. O evangelho que pregamos confronta injustiça. Paulo estava pregando um evangelho que confrontava a injustiça. Não se adora mais aos imperadores, agora vocês têm que adorar o Cristo. Era injusto. O evangelho que pregamos confronta
religiosidade sem Cristo. Tem muita gente que é religioso, mas o sangue de Cristo ainda não passou na vida deles. Tem muita gente que é religioso, mas não acreditam no poder do Cristo. Aleluia! E você veio aqui hoje, por que você veio? Porque você será um agente de Deus para mudar as pessoas que estão à sua volta aqui nesta cidade. Deus te trouxe aqui para alvoroçar as pessoas que estão à sua volta. Quantas pessoas que estão presas a uma vida limitada pelos seus pecados e erros nesta cidade. Quantas pessoas que convivem com você, que trabalham com você, que embarcam no ônibus com você, que vai ao mercado que você vai, que frequenta os mesmos lugares que você frequenta, que estão, aleluia, aprisionados, vivendo uma vida limitada pela imoralidade, vive uma vida nas práticas pagãs, vive em busca de status, de riquezas, mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite para dizer a você: use da autoridade que eu te dei. Quantas pessoas que estão participando de um culto sem Cristo? Quantas pessoas que estão aprisionadas em busca somente dos deuses, em busca somente do status, em busca somente da riqueza, em busca somente dos pecados imorais. Mas o Senhor te trouxe aqui para dizer a você: você é alguém que eu vou usar para fazer a diferença nesta cidade. Aleluia. Precisamos alvoroçar o mundo, como Paulo e Silas alvoroçou. Precisamos alvoroçar o mundo com o poder de Cristo que está em nossa vida. O diabo prendeu muita gente nesta cidade. Tem muita gente aprisionada. Tem muita gente perturbada, tem muita gente perdendo o sono, tem muita gente pulando de prédio, tem muita gente se jogando das pontes, tem muita gente querendo viver o mal, mas o Senhor vai te usar para soltar estas pessoas que estão aprisionadas. Não veja isto. Não veja isto como algo natural. Você é alguém que prega a graça. Você é alguém que prega a cura. Você é alguém que prega a mudança. Você é alguém que o Senhor chamou para fazer a diferença e para alvoroçar a cidade de Francisco Beltrão. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Paulo, ele fez isso, ousado pelo Espírito Santo, e pregava contra os deuses pagãos, e pregava contra os espíritos imundos, e o Senhor foi salvando e mudando a vida das pessoas. Você pode ser esta pessoa. Você pode ser esta pessoa. E eu já caminho para a conclusão. Quem quer mudar o mundo, precisa carregar a presença de Jesus. Quem quer mudar o mundo precisa carregar a presença. Jesus já não estava mais na terra. A bem da verdade, Paulo foi o discípulo que não conheceu Jesus. Jesus já não estava mais.
Mas Paulo recebeu a presença do Espírito Santo na vida dele. Esta presença do Espírito Santo, aleluia, causava em Paulo um ímpeto de ir mais longe, de fazer mais pelas igrejas da Ásia, de fazer mais pelas pessoas que estavam aprisionadas às culturas pagãs. Paulo, ele agora estava se relacionando com o Espírito Santo, e quando ele queria ir para Bitínia, o Espírito Santo disse: não vai para lá, passa a Macedônia e ajuda-nos. Quem é dirigido pelo Espírito Santo traz o impacto necessário para o lugar e para as pessoas que ele convive. Não era só discurso que Paulo tinha. Hoje, até podemos ter uma boa oratória, isso é muito bom. Até podemos falar e se expressar muito bem, porque discursos políticos têm. Falar bem, uma pessoa estudada também fala. Um bom aluno da escola, da universidade ou da escola, se destaca lá porque fala bem. Então, vamos lá, você vai falar. Paulo não apresentava só o discurso, embora ele era muito intelectual e muito inteligente. Vai escrever Romanos, que é uma das cartas mais enigmáticas para o povo cristão entender até hoje. Mas Paulo sabia se expressar, mas ele não tinha só discurso. O discurso, um político fala bem, um bom aluno da universidade também consegue fazer um discurso impecável, mas presença de Deus na vida, tem que andar com Ele, tem que ouvir a voz dEle. Presença de Deus na vida não se adquire falando mal do irmão. Presença de Deus na vida não se adquire, meu querido irmão, se levantando, muitas das vezes, em situações que não agradam ao Senhor, lá no trabalho. Presença de Deus na vida exige renúncia, exige uma vida de oração, exige uma vida de comprometimento, exige uma vida de ouvir a voz de Deus. Exige. E existem muitas pessoas que só estão no discurso, mas não estão com a presença. Até fala bonito, mas quando fala não causa o efeito. Deixa ele falar. É muito bom você ser dotado de conhecimento. É muito bom você ser dotado de uma sabedoria. É muito bom você conhecer as coisas, os assuntos que você fala. Mas é muito melhor, quando você vai falar de Cristo, você falar com a presença do Espírito Santo na tua vida. Vai causar a mudança necessária que as pessoas que estão à sua volta precisam ouvir. Não basta o discurso. Existem pessoas que até têm um discurso bonito, mas é melhor, aleluia, ter a presença de Deus na nossa vida. É melhor ter a presença. A Bíblia vai mostrar alguns homens que tinham a presença. Moisés, um homem gago, mas cheio da presença. Deus disse para ele: Moisés, é o seguinte, você será o libertador de Israel. Mas eu sou gago, eu não sei falar. Moisés vai dando desculpa. Não. Mas fica tranquilo que a minha presença está contigo.
Quando você chegar lá diante de fora, diz, eu sou, me mandou aqui. E quando você estiver indo lá, que você achar que não dá mais, a minha presença vai contigo, e você vai viver o propósito que tem para a sua vida. Elias, um homem que tinha presença, levantou a sua voz contra os profetas de Baal, fala duramente, como ele falou, aconteceu, desceu fogo do céu e lambeu todo o altar. Por quê? Porque tinha a presença. Davi tinha a presença, brinca com o pecado, mas clama pela presença e diz, não retira de mim, Senhor, a tua presença, porque Davi sabia que a presença era o suficiente para ele ter perdão dos seus pecados e a vida dele ser mudado. Tantos outros personagens na Bíblia que tinha presença, mas deixa-me falar de um que anunciava a presença. Quem é que anunciava a presença? João Batista. João Batista anunciava que viria um, aleluia, e este um viria para salvar a humanidade. João anuncia a presença, passa-se o tempo, chega a presença. Quem era a presença? Jesus estava no meio do povo e a presença havia chegado. Acabou-se, passou-se os tempos da presença de Jesus, Jesus vai ao céu, aleluia, e diz assim, eu não vos deixarei órfão, mas vou enviar sobre vocês o meu Espírito Santo, aleluia. E a presença do Velho Testamento, de quando Jesus estava aqui, foi maravilhosa, e de agora é a mesma que está dominando sobre a nossa vida. Quem está sentindo a presença dele aqui nesta noite? Só mudaremos esta cidade se formos cheios da presença do Espírito Santo. Quando temos a presença do Espírito Santo, a gente não se acomoda, a gente não se conforma. Por quê, pastor? Porque a presença tira a frieza, a presença nos deixa cheio da unção, a presença nos traz fogo, a presença nos traz língua estranha, a presença nos dá uma visão do Espírito, e eu quero acreditar que você veio aqui para isto nesta noite. Aleluia, 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 aleluia. Ora calabaturi calabacandaraia. Tem gente sentindo a presença dele aqui nesta noite. O que me chama a atenção neste texto, do capítulo 14 ao 16, é que Paulo está tomado pela presença. Prenderam ele, amarraram os pés dele, largaram lá no fundão da prisão, e Paulo não perdeu a presença. Paulo não perdeu a presença. Maltrataram, bateram, fizeram o que tinha que fazer, apedrejaram o velho Paulo. Envelhece com a presença. Para que esse negócio de maturidade cristã, tem uma geração na igreja que diz assim, pastor, estou maduro espiritual. Maturidade sem língua estranha não é maturidade espiritual. Maturidade sem oração não é maturidade espiritual. Maturidade com a vida rasa de Deus não é maturidade espiritual. Maturidade é ser preso, com os pés amarrados e as mãos batendo, sofrida. Mas eles vão cantar um hino de louvor ao Senhor. A dor não tirou a presença de Paulo e Silas. A perseguição não tirou a presença de Paulo e Silas.
A prisão não tirou a presença de Paulo e Silas. E o porquê? Que você está com 5 anos de fé, 10 anos de fé, 30 anos de fé, já perdeu a presença. Já perdeu a presença. Está tão maduro que o diabo está te enrolando. Está tão maduro que você está preso às suas opiniões próprias. Está tão maduro que não consegue escutar a voz da liderança que está lá na congregação. Está tão maduro que está quase desviado. O que é isso, pastor? Falta de presença do Espírito Santo na vida do homem e da mulher. Se coloque em